Você se considera uma pessoa que se adapta facilmente ou você sofre quando algo foge do seu controle? Pega seu café e bora conversar sobre o segredo da adaptação antes do café esfriar. Seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast Antes do Café Esfriar. Aqui eu te convido a sair do automático, desacelerar e viver uma vida consciente com leveza, autenticidade, sentindo a vida acontecer de verdade. Hoje eu quero falar sobre adaptação. Muitas pessoas falam que eu me adapto facilmente por todas as situações que eu já passei na minha vida, mudança de profissão, por ter mudado de país, estar aqui há quase 13 anos, mas eu não me considero uma pessoa que se adapta facilmente. Eu gosto de ter tudo planejado, eu confesso que eu já surtei muitas vezes quando as coisas saíram do controle, quando as coisas não saíram como eu esperava. Eu não gosto de mudanças de última hora, então eu realmente não me considero uma pessoa que se adapta facilmente. Mas olhando para a minha vida com bastante consciência, sim, eu me adaptei em muitos momentos e eu refleti sobre isso e são esses pontos que eu quero trazer para você hoje. E o que eu vou te falar aqui serve se você mora no exterior, se você acabou de se mudar ou se você pretende morar no exterior, mas também serve para a gente aplicar em qualquer área, em qualquer fase da nossa vida e para a gente se adaptar onde a gente precisa se adaptar. E o primeiro ponto que eu considero essencial para a gente se adaptar a qualquer coisa na nossa vida é ter a mente aberta. Ter a mente aberta para aceitar as coisas boas que vão acontecer, mas também ter a mente aberta para aceitar as coisas desafiadoras que também vão acontecer. E claro que eu não tô te falando para você romantizar tudo e entrar num mundinho cor-de-rosa, mas eu tô te falando que se você focar apenas nas coisas negativas, isso vai te desanimar e você vai querer desistir, vai querer ir para o próximo passo, vai querer sair daquilo ali e de repente você precisa insistir um pouco mais, ter a mente mais aberta e ao invés de você focar e ficar olhando só para o desafio, só para o que deu errado, muda o pensamento e começa a olhar e focar na solução daquele problema, no que você pode melhorar diante do que deu errado, no que você pode fazer melhor diante daquela situação. E não só olhar, ah, isso deu errado, dá tudo errado na minha vida e cair num vitimismo, porque isso não vai te ajudar a se adaptar. Agora, olhar para a solução, no que você pode melhorar, isso sim vai fazer você ficar mais resiliente, vai te manter em movimento, te manter agindo para que você consiga se adaptar. E mais uma vez, isso serve quando você está morando fora, né? Esse exemplo, mas também serve, por exemplo, quando para você usar no seu trabalho, por exemplo, se você empreende, se você está tirando um projeto do papel. A gente já teve um episódio sobre como tirar um projeto do papel, onde eu te trouxe 7 passos para você colocar a sua ideia em ação, colocar a sua ideia no mundo. E um dos passos é justamente se lapidar durante o movimento, ajustar durante o processo. E você manter a mente aberta para isso vai te ajudar muito, porque se eu fechar a minha mente e falar, não, tem que ser assim, só pode ser assim, ponto final, pode fazer com que eu desiste, que eu pare o meu projeto no meio. Agora, se eu tiver a mente aberta para olhar o que está dando errado ou para olhar o que de repente não é que está dando errado, mas pode ser melhorado, e eu tiver a mente aberta para lapidar isso durante o processo, isso vai fazer a gente ir se adaptando, vai fazer a gente ir mudando, se desenvolvendo, melhorando, evoluindo junto com o nosso processo, junto com o que está acontecendo na nossa vida, o projeto, o que for, você pode levar isso para a sua vida como um todo. Um outro ponto que eu estava analisando é sobre ter paciência com o processo. Então, eu trouxe um pouco mais sobre isso quando eu falei sobre como eu vim morar na Alemanha e eu te contei que eu acreditava que eu cheguei
aqui na Alemanha durante o inverno e eu acreditava que nunca mais eu ia colocar uma camiseta na vida. Parece bobo, né, mas eu acreditava nisso naquele momento, porque eu estava naquilo, eu estava sofrendo por aquilo, focando só nas coisas negativas, então eu achava que nunca mais eu ia colocar uma camiseta. E quando chegou a primavera, o calor, as cores, trouxe novos ares. Depois veio o verão, muito mais alegria, depois veio o outono e eu comecei a entender que cada fase tinha as suas coisas boas e os seus desafios. Cada fase ia me trazer necessidades de ação diferente e ia me trazer colheitas diferentes. Então, algumas pessoas me pedem um conselho, né, para morar fora, para estar tanto tempo fora, morando fora do Brasil, e o meu grande conselho é: passe pelas 4 estações. E mais uma vez, você pode trazer isso para sua vida. Passe pelas 4 estações dentro da sua vida, dentro do seu projeto, dentro do seu trabalho, dentro do seu relacionamento, porque é muito mais fácil passar pela primavera, pelo verão, pela alegria do verão. E é muito desafiador passar pelo inverno, mas a gente só vai saber os prós e os contras de cada estação depois que a gente passar vivendo esse processo. Com o tempo, eu fui trazendo isso também para o meu projeto, para o meu relacionamento, para minha família, essa ideia de passar pelas 4 estações e essa ideia de entender que, de repente, uma dificuldade que está acontecendo é só um inverno. Não significa desistir, é só um inverno que tem que ser trabalhado, que tem as suas necessidades especiais, que tem as suas ações especiais e que eu preciso ter paciência. Ao mesmo tempo que eu estou agindo, eu preciso ter paciência, porque a primavera vai chegar depois. Então usa isso, tira só da estação lá de fora, né, das estações de fato, e traz para a sua vida. Entende que tudo, a natureza, a nossa vida, tudo que existe é cíclico, tem ciclos. Então, saiba agir em cada ciclo, entenda o que está acontecendo, entenda os pontos de melhoria, quais são as ações necessárias e tenha paciência para que esse ciclo continue, para que ele chegue no final e para que um novo ciclo recomece. E um último ponto que eu analisei aqui, que faz muito sentido e eu acho que amarra os outros dois, é liberar o controle. A gente quer controlar tudo. E a gente nunca vai conseguir controlar tudo. Só que esse desejo, essa necessidade por controlar, quando algo foge do que a gente imaginou, do que a gente planejou, quando a gente percebe que a gente não tem controle, isso traz frustração. E vai fazer a gente se desmotivar, vai fazer a gente querer desistir, vai fazer a gente querer sair daquilo ali. Então, é importante a gente trazer consciência, de que a gente precisa liberar o controle, que a gente não vai conseguir controlar tudo. Então, ter a mente aberta, ter paciência com o processo e liberar o controle são os grandes segredos da adaptação. Isso serve para a gente usar numa adaptação para iniciar uma nova vida no exterior, para iniciar em um novo trabalho, para iniciar em uma nova profissão, para iniciar em um novo projeto. Serve para qualquer coisa, para iniciar um relacionamento, serve para qualquer coisa na nossa vida. Então guarda isso que eu vou te falar agora. Pega papel e caneta e anota. Libera o controle, se permita ajustar, reajustar durante o caminho enquanto você vive de verdade. E eu quero te trazer uma provocação hoje. Em qual área da sua vida você está vivendo o inverno? Será que você está disposta a esperar, a continuar agindo, a lapidar para esperar a alegria do verão? Ou você quer desistir antes da primavera chegar? Adaptação não é sorte, é escolha. E a gente tem que ter bem claro na nossa mente também que cada escolha que a gente faz
traz junto com ela uma renúncia. E é sobre isso que a gente vai conversar no nosso próximo episódio. Então não esquece de seguir o canal, ativar o sininho se você estiver me vendo no YouTube ou me seguir no Spotify. Um beijo e até o nosso próximo café. Quinto episódio, hein? Pra quem não sabia se ia gostar de gravar, tá gravando o quinto episódio e se divertindo, hein? Bora lá. Bora, bora.